Vamos lá, pessoal. Eu sou o João, professor do Derivando Ideias, e a gente vai começar aqui nosso módulo de vetores. Os vetores são importantes porque eles são a base de toda a física que a gente vai estudar no ensino médio, certo? Então, primeiro vamos lá. O que são vetores? Como que a gente pode definir vetores? Os vetores vão ser ferramentas matemáticas que vão ajudar a gente a construir certas ideias. Os vetores vão se comportar como se fosse uma seta, por exemplo, aqui, certo? Eles vão atuar como se fosse uma seta. Tá bom, mas para que serve essa seta? Essa seta vai dar alguns indicativos que a gente precisa saber para resolver determinados problemas, tudo bem? Mas vamos antes definir conceitualmente do que se trata um vetor. Vamos lá. Vetores são ferramentas, são ferramentas matemáticas, certo? Como assim ferramentas matemáticas? Assim como a gente tem os números algébricos, como por exemplo 1, 2, 3, 4. A gente tem as determinantes, a gente tem as equações, a gente tem várias ferramentas matemáticas que vão ajudar a gente a construir as equações. Os vetores não são diferentes, eles são ferramentas matemáticas, certo? Vão ser ferramentas matemáticas que contém determinadas propriedades, que são elas. Vamos lá. Contém. Vamos lá. Eles vão conter módulo, certo? A gente vai ver já já o que é de fato módulo. Vamos lá. Contém módulo, contém direção, e contém também sentido. E sentido. Vamos lá. A representação de um vetor vai ser normalmente dada por uma seta, certo? Então a gente vai desenhar uma setinha aqui. Pode ser uma seta horizontal, vertical, diagonal. A gente vai ter várias setas que vão indicar para a gente o sentido de uma força, sentido de movimento, de repente um sentido de uma aceleração, certo? Então é muito importante a gente ter ideia do que é um vetor para a gente conseguir trabalhar com a física em si, tudo bem? Então vamos lá. Antes, para a gente entender melhor o que são vetores, a gente tem que diferenciar o que são grandezas escalares de grandezas vetoriais, certo? Vamos supor que a gente vá à praia. É feriado, tá calor, a gente decidiu ir na praia. Chegando na praia, você pergunta para alguém, para algum desconhecido, que horas são, por exemplo. Perguntando para um desconhecido que horas são, ele vai olhar o celular, o relógio, vai falar pra gente, por exemplo, agora são 3 da tarde, certo? E falando que é 3 da tarde, você entende. Ah, tá bom, são 3 horas, certo? Então você pediu um tempo e foi devolvido para você um horário. Um horário. E percebam que esse horário é informação suficiente. Tipo, você não precisa de, tá bom, mas que direção as 3 horas está apontando? Percebe que essa pergunta não faz sentido? É isso que é uma grandeza escalar. Grandeza escalar é tudo aquilo que não é vetorial, tudo aquilo que só o valor basta. Outro exemplo que a gente tem, você está na praia e você sente muito calor, que é o propósito da praia, né? Você sente muito calor e daí você decide ver quantos graus está, tipo, na praia. Então você olha o celular e vamos supor que esteja 35 graus Celsius, certo? Então o que você fez? Você procurou a temperatura, você procurou a temperatura e foi devolvido para você um valor em graus, certo? Em graus Celsius. Se estivesse nos Estados Unidos, seria em graus Fahrenheit. Mas a gente vai discutir isso com calma quando a gente estudar a termologia. O que eu quero que você entenda é que uma grandeza vetorial é tudo aquilo que a gente só precisa do valor. A gente precisa do valor da unidade de medida. Para determinar o tempo, a gente precisa saber o valor numérico, que seria 3, e o horário, 3 horas. Podia ser meio-dia e meio, podia ser 4 da tarde, 7 da noite. Percebam que são valores numéricos. Para saber temperatura, 10 graus, 20 graus, 100 graus, 50 graus.
percebe que são informações que a gente só precisa saber o valor, tudo bem? Já em grandezas vetoriais, é um pouquinho diferente. Em grandezas vetoriais, a gente vai trabalhar com vetores. Por exemplo, se você está indo para uma cidade, por exemplo, e o exercício te fala que o carro está a 30 quilômetros por hora. Vamos lá, o carro está a 30 quilômetros por hora. 30 quilômetros por hora. Vamos lá, você vai ter um carrinho, certo? Aqui, você vai ter um carrinho, você sabe que ele está a 30 quilômetros por hora. A primeira pergunta, olhando para isso, a primeira coisa que você pensa, ué, mas ele está indo para frente? Está indo para 30 quilômetros por hora para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Lá. Ele pode estar indo para a direita, mas quem garante que, na verdade, ele não está indo para cima? É um carrinho assim. Quem garante que ele não está indo para cima? Certo? Ele pode estar indo para cima, ele pode estar indo para a diagonal aqui, certo? Percebam que só com o valor numérico de 30 quilômetros por hora, a gente não consegue definir para onde que a velocidade está apontando, para onde o carrinho está indo. Por isso que a gente precisa de vetores. A gente não basta só a informação. A gente precisa saber o sentido que está o movimento. A gente precisa de uma direção de se está indo para frente ou para trás dessa direção. Como assim? Então, se eu tiver um carro, tá bom. O carro está a 30 quilômetros por hora. Legal. Mas e aí? Ele está a 30 quilômetros por hora para a direita. E pronto. Para a direita. O que isso vai dar para a gente? Significa, então, que agora a gente sabe que o carrinho está indo para a direita, tudo bem? Então, de fato, é nosso primeiro desenho a 30 km por hora. 30 km por hora. Então, a gente sabe que o carrinho vai estar se deslocando nesse sentido aqui, certo? A gente sabe que o carrinho está indo para lá. Percebam que grandezas vetoriais é basicamente isso. Se a gente falasse que ele tem uma aceleração, se ele tem uma aceleração para a esquerda, de, sei lá, 5 km, 5 metros por segundo ao quadrado, enfim. Basicamente, o ponto de grandezas vetoriais é que vão ser vetores que vão dar pra gente, além do valor numérico, direção e sentido. Para direita, para cima, para baixo, para diagonal, tudo depende, mas as grandezas vetoriais vão ser informações, vão ser o quê? Vão ser ferramentas matemáticas que contêm módulo, direção e sentido. O que seria o módulo? O módulo seria 30 km por hora. O módulo seria isso daqui. Esse aqui que é o módulo. O que seria a direção? A direção seria o plano onde está o movimento. Como assim o plano onde está o movimento? Percebam que ela está se movimentando em linha reta. Se o movimento fosse diagonal, se o movimento fosse diagonal, a direção seria essa. Se fosse vertical, a direção seria essa. Perceba que é como se fosse uma reta por onde vai passar todo o movimento, tudo bem? É isso que é a direção. E o que seria o sentido? Percebam que a gente vai ter a direção para cá e o sentido é para onde está crescendo. Percebam que o movimento vai estar crescendo para cá, tudo bem? O movimento cresce para a direita. O movimento cresce para a direita. Ou seja, o módulo seria 30 km por hora, o sentido seria horizontal, a direção seria horizontal e o sentido seria para a direita. O sentido é para onde cresce o movimento, tudo bem? Para onde, tipo, o carro está se deslocando, no caso. Então, vamos lá. O exemplo que a gente tem de grandeza vetorial seria a velocidade, certo? Então, opa, calma aí que eu esqueci de trocar para lápis, perdão. O exemplo que a gente tem de grandeza vetorial seria a velocidade. Porque para a velocidade, o que a gente precisa? Não basta só o módulo, a gente precisa da intensidade, certo? No caso, 30 km por hora. Calma aí, fazer aqui embaixo. A gente precisa da intensidade. Além da intensidade, a gente precisa da direção. A direção, se vai ser para cima, se vai ser tipo vertical,
horizontal, etc. Aqui, ó, vertical. Vertical, horizontal. E o sentido? O sentido vai ser para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. Basicamente isso. E é muito importante definir isso porque toda a física newtoniana, toda a física que estuda os movimentos, surge a partir disso, tudo bem? Ou esquerda. Sentido direita ou esquerda, certo? Então é basicamente isso que a gente vai estudar no nosso primeiro momento. A gente vai estudar vetores. É muito importante entender que a gente sabendo o que é vetores, a gente precisa saber associar esses vetores, certo? A gente precisa, se a gente, por exemplo, se a gente tiver um vetor assim, ó. Se a gente tivesse aqui um vetor para a direita e um vetor para cima. Onde seria o movimento resultante? A gente vai estudar isso que seria na diagonal aqui. Se a gente tivesse um vetor para a direita e outro vetor para a esquerda, qual seria o vetor resultante? A gente vai estudar tudo isso. Mas porque vetores são muito importantes. São ferramentas matemáticas que vão ajudar a gente a construir diversos problemas, seja não só em movimento, mas também interação entre partículas, por exemplo. Como se a gente tivesse uma partícula e outra, uma de carga positiva e outra de carga negativa, e acontecer uma atração. E essa atração vai ocorrer por forma de vetores, a força elétrica, certo? Então, vetores complementam toda a física e vão ser a base de todo o nosso estudo. Por isso é muito importante entender o que são vetores e saber como calcular eles, que é o que a gente vai ver no na próxima aula, tudo bem?